Bom, eu quero trazer também um outro tema aqui que tem a ver com uma repercussão a partir de uma fala do presidente da República, né? Porque nas declarações que ele fez a ministros, falando também sobre a questão das propostas, sobre a falta de articulação com o Congresso, o presidente, ele de certa forma criticou também a maneira como alguns críticos... E aí ele criticou a maneira como alguns críticos... Mandei mal nessa, deixa eu recomeçar. O presidente, ele criticou a maneira como alguns analistas fazem o investimento versus gasto. Ele diz assim que o governo tem apanhado porque não corta gastos. Então, estou olhando para a cara de vocês aqui, quando na verdade o que é necessário ou são necessários são os investimentos. E que o governo tem feito são investimentos. Então, primeiro falando sobre isso. Só que nesse tiroteio de críticas aí, ele não mencionou, por exemplo, o presidente da Petrobras, não falou sobre Petrobras, pelo menos não dessa vez. E quem vai tratar desse tema agora conosco é o André Anelli. Anelli, conta tudo aí, seja muito bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula acabou oferecendo um café da manhã a jornalistas no dia de hoje aqui no Palácio do Planalto. A repórter da Jovem Pan, Luciana Verdolim, representou então a nossa empresa, esteve nesse café da manhã e trouxe diversas notícias em relação a essas declarações do presidente Lula. Uma delas foi em relação, sim, à Petrobras, como você destacou agora há pouco, né, Evandro? O presidente Lula acabou minimizando então todas aquelas notícias de crise que a gente vem trazendo ao longo dos últimos meses, principalmente envolvendo desentendimentos entre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. A gente relembra que os dois já não se bicavam há muito tempo por conta da política de investimentos da empresa e essa situação ficou agravada quando então houve a decisão de não distribuir os dividendos extraordinários aos acionistas. De um lado, então, o governo, do outro lado, a Petrobras, que queria distribuir esses dividendos, o governo querendo reter esses dividendos. Mesmo diante desses desentendimentos, o presidente Lula afirmou que não existe crise na Petrobras e que a empresa vai muito bem. Não vejo problema na Petrobras. Não vejo o fato de você ter um desentendimento, uma divergência, uma colocação equivocada, faz parte da existência do ser humano. Nem sempre a boca fala somente as coisas que são boas. Às vezes, uma palavra mal colocada cria uma semana de especulação. Mas eu posso dizer que a Petrobras está tranquila. E se ela está tranquila, o Brasil está tranquilo. O presidente Lula acabou se manifestando também sobre aquele outro trecho que você destacou já, né, Evandro, em relação às críticas que ele vem recebendo por conta de gastos públicos. O presidente alegou, por exemplo, que empréstimo a pessoas mais necessitadas não se trata de gasto, e sim um investimento. Acabou dizendo também que investimentos em educação também não são gastos, e o presidente até ironizou essas críticas que ele recebe. Ele disse que, na verdade, tudo aquilo que é investimento é só o superávit primário, quando, na verdade, então, o bem-estar da população é que deveria ser considerado como investimento. A gente ouve esse trecho agora. O problema é que aqui no Brasil tudo é tratado como se fosse gasto. Emprestar dinheiro para pobre é gasto, colocar dinheiro na saúde é gasto, colocar dinheiro na educação é gasto, colocar dinheiro em qualquer coisa é gasto. A única coisa que parece investimento é superávit primário. Nessa oportunidade, o presidente acabou se manifestando a respeito de outros assuntos também, da mesma forma como ele fez antes com a Petrobras, minimizando a crise entre o ministro de Minas e Energia e o presidente da estatal. O presidente acabou se manifestando também em relação à crise com o Congresso Nacional, especificamente com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Disse que desentendimentos são normais em uma democracia e que o Palácio do Planalto mantém diálogo com o Congresso Nacional, e esse diálogo já trouxe então aprovações de temas importantes a respeito
principalmente da reforma tributária. A reforma tributária que ainda precisa de regulamentação no Congresso Nacional e ainda tem um empenho do governo por parte disso. O presidente Lula também se manifestou a respeito das críticas que vem recebendo em torno dos gastos públicos, como a gente ouviu agora há pouco, acabou negando então que o governo esteja ampliando esses gastos e assim o presidente, de certa forma, né, Evandro, acabou negando tudo aquilo ou minimizando tudo aquilo que a imprensa vem trazendo nos últimos dias. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você aí em Brasília. Faz sentido a forma como o presidente da República explica a questão ou relação gasto-investimento, Alangani, no teu ponto de vista? Não faz o menor sentido, nem do ponto de vista conceitual, Evandro, nem do ponto de vista empírico. Principalmente porque o que tem crescido bastante no Brasil são os gastos correntes. O investimento, pelo contrário, ele tem caído. O investimento em relação ao PIB praticamente estagnou. Se a gente olhar os dados abertos do PIB do ano passado, houve crescimento do consumo, gasto do governo e exportação líquida. O que caiu? O investimento. E o que caiu mais? O investimento público. E por quê? Porque os gastos correntes são tão grandes no Brasil que suga a poupança privada para financiar o setor público. Como sobra menos recursos no setor privado, o que acontece com a taxa de juros? A taxa de juros se eleva. Um outro jeito de explicar isso é que o gasto excessivo também aumenta o risco, porque aumenta o endividamento do Estado, o que também pressiona a taxa de juros. Taxas de juros mais elevadas, cai o investimento. Outro ponto, o gasto excessivo, o gasto corrente excessivo, então, como a gente fala, salários, aposentadorias, agora o tal do quinquênio, vai sobrar menos para aquele gasto onde o governo ele tem uma certa margem de manobra, que hoje é 10% do orçamento, que são os gastos discricionários, que é onde estaria o investimento. Mas por que é tão baixo? Porque os gastos correntes são elevados. Então, a raiz do problema, sobre todos os aspectos, está onde? No gasto corrente elevado. Ele faz com que as taxas de juros fiquem pressionadas, caia o investimento privado e também diminua o investimento público. Concorda aqui com o Alangani, Fábio Piperno? Uma parte sim, a questão do juros. E qual parte que você discorda? É acadêmico, Piperno, não é definição do Alangani, é definição de investimento e gasto. A questão do investimento e gasto, eu posso até concordar em grande parte com vocês. A questão do que impulsiona a taxa de juros aqui do Brasil, aí vai ter uma discordância oceânica, porque além de todas as questões conceituais, há também a cultura de juros altos aqui no Brasil, e isso é fato. Mas o Brasil, por exemplo, achou normal, enfim, cobrar juros de 400% ao ano no cartão. Mas veja, o presidente, eu honestamente estou achando o presidente muito cansado. Todo dia o presidente aparece, ou falando, ou se reunindo, né, ou articulando alguma coisa. Então, eu acho que o presidente devia descansar uns dias. Eu estou sentindo a voz desgastada e tal. Provavelmente ele também não tenha tido algum tempo aí para, enfim, relaxar um pouco a cabeça. E hoje, o presidente, de fato, ele mistura algumas coisas. Veja. Mas escolheu ser presidente da República, é isso, né? Não, claro, mas é porque tem algum... A luta é intensa. Você é quem? O que você faz? Sou presidente da República. Eu sei, você tá, do ponto de vista teórico, está certo. Mas a gente não está muito acostumado com isso, porque às vezes tem aí, enfim, presidente que descansa um pouco. Mas, enfim, o fato é que os gastos que o presidente, em alguns momentos, chama de investimentos que o governo fez e a questão do superávit fiscal não são noções excludentes. Então, o presidente da República não pode considerar que o fato de ter vai acabar fazendo com que o outro seja menos importante. É importante ter os dois. E como é que isso é possível? Tem que fazer, por exemplo,
algumas mudanças no governo. Eu acho que ele está muito correto em cobrar celeridade em algumas coisas. E a gente falou há pouco aqui de reforma administrativa. A ministra Esther Dweck está prometendo isso já faz algum tempo, tem que entregar logo. E até para a gente consiga ver se as coisas vão ser mais bem otimizadas aí. Mas, fundamentalmente, cortar benefícios. E aí a gente também discutia aqui, né, minutos atrás, sobre categorias que têm benefícios muito grandes. E quando eu falo categorias, eu estou incluindo até mesmo e principalmente grupos que recebem gordos subsídios. É óbvio que essa é a conta que mais impacta, de onde ele mais poderia enxugar no curto prazo. Fala, Segré. Eu posso até entender que o presidente desconheça de termos econômicos, não é a sua área, mas eu duvido que não tenha um único assessor que explique para ele, senhor presidente, o conceito de investimento é todo aquele dinheiro que é aplicado para ter um retorno financeiro e inclua o social no futuro. Gasto, aquele investimento, aquela despesa que você coloca, que não traz nenhum retorno financeiro ou social no futuro. Então, quando você tem um ingresso de 100, se você gasta 90, vai ter 10 para investir eventualmente. Se com um ingresso de 100 você gasta 50, você vai ter 50 para investimento. O investimento público, basicamente, tem 3 aplicações. Educação, que é um investimento. É um investimento para que no futuro tenha um retorno de pessoas que possam ganhar um salário maior. Você tem um investimento em segurança, para que, eventualmente, tenha uma quantidade diminuída de bandidagem. E você tem um investimento em saúde para que pessoas vivam mais e de forma melhor. O que esse governo fez? Tirou o dinheiro dos 3. Então, é fato, alguém está entendendo que diminui o investimento porque desses 100 tem menos para investir. E por que tem menos para investir? Porque está gastando muito. O que a gente se traduz não é que o superávit fiscal e investimento são coisas diferentes. Você pode ter um déficit fiscal se precisar, desde que alguém financia. E por que vai financiar? Porque está investindo, não está gastando. O problema é quando você tem um déficit fiscal porque está gastando e não está investindo. É uma questão que não tem a ver uma coisa com a outra. E lamento profundamente que não tenha um único assessor do governo que explique para o presidente que ele está errando no conceito. Investimento. Ajuda social não é investimento. E por que não é investimento? Porque não tem nenhum retorno financeiro social no futuro. Você está gastando, está dando dinheiro para que a pessoa sobreviva. Invista mais em educação, invista mais em saúde, invista mais em segurança e esse investimento se traduz em dinheiro que busca um retorno financeiro. Mas em parte no investimento social você não está dando oportunidade para que talvez a pessoa possa, porque aí a gente também não poderia generalizar. Se não tem contrapartida, é gasto. Se tem contrapartida, é investimento. Se eu dou um dinheiro para alguém socialmente, que peço para ele, eu te ajudo. Estou investindo em você, mas você tem que estudar para que o dia de amanhã não fique uma questão de gerações e gerações. Na Argentina aconteceu isso. Tem 3 gerações de... É que na teoria o programa é dessa forma, né? Você oferece o benefício desde que, por exemplo, os filhos estejam matriculados na escola. Desde que isso tenha data. Então, eu vou investir, vou te ajudar, porque você está precisando de ajuda social, maravilha. O que você faz em contrapartida com isso? Estuda, manda seus filhos estudar, e falamos isso ontem. A melhora no indicador social é quantas pessoas saem da ajuda social, não quantas pessoas entram. Se tem gente entrando mais do que sai, o erro é do governo. Não é da pessoa, é do governo, porque não está gerando e não está investindo o suficiente. O conceito de gasto e investimento é simples. Qualquer carreira econômica, princípio de economia ou economia básica. E aí te explica a diferença de gasto e investimento. É esse. Lamento que o presidente não entenda isso. Que leitura você faz, Dávila? Eu acho que a definição muito bem feita pelo Alan Gani e pelo Segré aqui de gasto e investimento não vale nem a pena repetir. Agora, então vamos trazer os dados e fatos para contrastar com a narrativa do presidente da República. O Brasil hoje tem a menor taxa de investimento público da sua história. A gente investe menos de 1% do PIB. Menos de 1%. Por que está investindo tão pouco? Porque a máquina pública está sorvendo o custo de mantê-la e, portanto, sobra pouco dinheiro para investir. Vamos olhar
essas áreas que são gasto, que pode ser barra investimento, como educação, saúde e segurança. O Brasil gasta hoje 5,6% do PIB em educação. É mais do que a média dos países ricos da OCDE. E qual é o resultado deste gasto? Metade das crianças são analfabetas até os 8 anos de idade. 46% dos jovens abandonam o ensino médio. Ou seja, é um péssimo investimento sobre o retorno social que o Segré acabou de falar. Como é que nós temos metade das nossas crianças que não são alfabetizadas? Como é que nós temos metade quase da nossa juventude que abandona o ensino médio antes de concluir? Vamos olhar a saúde. Só vamos dar um dado. A questão hoje que nós temos da dengue. Ou seja, o governo não investiu em vacina, não contratou as pessoas que nós precisávamos para combater o mosquito e nós temos uma tragédia na saúde, mais uma vez, por falta de planejamento e de investimento. Segurança pública. O Brasil tem indicadores de homicídio igual de países em estado de guerra. Nós temos 10% da taxa de homicídio doloso do mundo. Do mundo. Isso é boa segurança? Então, olhando pelo lado do gasto ou do investimento, é um desastre total. Mostra que gastamos dinheiro, não trazemos os resultados que a sociedade espera, que é melhor segurança, melhor saúde, melhor educação. Esses são os números. Qualquer outra coisa é narrativa para encobrir os fatos. E está na hora de o Brasil encarar a realidade, ao invés de ficar camuflando a realidade com narrativas que não ajudam ao Brasil resolver os seus problemas estruturais. Agora, às 5h29 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu espero vocês. Piperno, vi que você divergiu em alguns momentos. O que te intriga aí em todos esses argumentos que foram apresentados aqui pelos nossos amigos? Então, veja, quando a gente fala em 5,6% de gastos barra investimento com educação, não é correto falar, por exemplo, que em educação está se investindo menos. Há indicadores que mostram que a partir do momento em que houve a elevação, inclusive, do Bolsa Família, isso estava em jornais ontem, anteontem, há mais crianças na escola também, porque de fato há a exigência dessa contrapartida. Sim, as famílias só podem utilizar o benefício desde que matriculem seus filhos. Exato, a criança. E que eles tenham frequência. A criança tem que permanecer na escola.